Simbora! Chegou a hora da gente colocar a mão na massa e começar a montar a nossa carteira. Sim, nesse vídeo vocês vão aprender a montar uma carteira diversificada para um recém-chegado no mundo dos investimentos. Quem tá aprendendo agora, começando a engatinhar, precisa ter um norte de começar. Eu começo a pesquisar por onde, já que você já aprendeu nos últimos vídeos como avaliar um fundo imobiliário, uma ação de forma coerente, para que você pegue os indicadores e o que é melhor para a tua vida financeira. Hoje eu trouxe aqui uma carteira de R$200. É um valor razoável para uma pessoa que está começando, que se ela conseguir dar uma juntada, ela consegue sim investir sem falhar todos os meses, pelo menos R$200. Então essa carteira que a gente vai iniciar aí é com esse valor de, no mínimo, aí R$200. Se não conseguir R$200, aí você vai ter que diminuir a quantidade das cotas e comprar um pouco menos. Agora, sem enrolação, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Mas antes disso, não esqueça de deixar o like de vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Isso motiva a pessoa aqui do outro lado a continuar trazendo informações pra vocês e crescendo cada vez mais o nosso canal de mulheres empoderada que vai investir e mudar a realidade da família dela, ou homens empoderados também vai mudar a realidade da sua família através dos investimentos. Vamos lá! E lembrando que o que faz a sua carteira ter segurança é a diversificação, porém não polarizá-la, ela colocar um monte de ativos, porque você acha que se colocar mais, vai estar mais diversificado. E não é assim que acontece. Você vai comprar aos poucos as suas cotas de forma estratégia, até você ter aí pelo menos 2 de cada setor, ou no máximo até 3 de cada setor. Que aí você não vai ter uma polarização tão grande. Você está começando agora, não coloque muito na tua carteira, que foi um erro que eu cometi no início, então você fica um pouco perdida com tantas coisas para você avaliar. Então coloque poucas e comece a investir ali naquele pouco, o quanto você puder, e vai aprendendo cada vez mais sobre esse mundo, até que você sinta segurança para começar a aumentar nas outras áreas que a gente já falou nos vídeos passados. Então vamos montar hoje a nossa carteira de R$200 de forma diversificada, como que eu faria se eu estivesse começando hoje e com alguém falando assim do meu lado, que já passou por isso e que realmente conhece a realidade de um pobre como eu, e assim, né? Então a gente se entende. Como que eu faria com esses R$200 iniciando hoje? Diferente dos conselhos que eu segui no passado, que eu deveria focar somente na minha reserva de emergência, eu sendo pobre e passando pelo que eu passei desses últimos 3 anos investindo, eu sinto a necessidade de uma pessoa que realmente não tem tanto dinheiro à disposição para investir, que ela já comece nos fundos imobiliários, nas ações e na renda fixa, montando a tua reserva de emergência na renda fixa, ao mesmo tempo que ela vai aprendendo aos poucos a investir um pouquinho na renda variável. Aos poucos, não precisa ter fome, mas aos poucos. Por que fazer isso? Fazendo isso, essa pessoa vai ter mais noção e empolgação quando ela recebe os dividendos, que serão pouco, né, pela quantidade de dinheiro investido, mas isso vai motivá-los a continuar a cada mês, sem falhar nenhum mês, a partir de hoje, dos seus investimentos. Então é importante a motivação, porque assim você pode desmotivar no meio do caminho e parar. E parar custa tempo da sua aposentadoria e custa dinheiro no final da sua aposentadoria. Então parar não é uma opção para quem quer se aposentar daqui 10 anos, recebendo aí uma renda no mínimo aí 5 mil a 10 mil reais por mês. Eu faria com R$200. Com R$200, como que eu investiria nesse momento? Lembrando que a gente precisa montar nossa reserva de emergência e começar na renda variável. Você já está fazendo dever de casa, você já está estudando sobre mais como que funciona o mercado de ações, como funcionam os fundos imobiliários, e você já está sabendo como que funciona a renda fixa. Então aqui esse vídeo é para começar a elevar seus investimentos. Como que eu faria os investimentos com R$200? Eu dividiria da seguinte forma: 30% desses R$200 eu investiria em renda fixa, em um CDB, que no mínimo pague aí 100% do CDI. Porque o CDB, Renal, e não tesouro? Porque o tesouro direto, que é o que a gente iria investir no Tesouro Selic, você precisa ter aí no mínimo R$145 disponível para investir nele, somente esse valor. Como o valor de R$200 é muito pouco, a gente não vai conseguir diversificar muito a nossa carteira na renda variável. Então assim, nesse momento, comece a montar a tua reserva de emergência no CDB. Quando você tiver um valor que é acima de 100 e pouquinhos reais disponível para renda fixa, aí você começa a aportar em um tesouro. Só por esse motivo. O melhor lugar, sim, é o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, mas nesse momento você está iniciando. Acredito que você pode ter uma dificuldade de ter R$145 disponível para colocar lá, fora os outros dinheiro que você vai precisar ter para renda fixa, então eu fiz dessa maneira. Vamos começar a nossa reserva de emergência colocando no CDB, que renda no mínimo 100% do CDI, ou mais. O importante é achar mais. Se não achar, no mínimo 100% do CDI, ok? Que seria a nossa taxa ali de juros que a gente tem hoje. Que eu fiz isso durante 3 anos atrás. Eu montei a minha reserva de emergência durante quase 2 anos.
até chegar ao montante que eu achei que ele poderia partir da renda variável. Porém, no meio do percurso de montar essa minha reserva de emergência, muitos meses eu fiquei desmotivada para continuar aportando. E por que que eu hoje acho que a melhor estratégia para quem realmente não tem condição, como eu, que seja pobre, que realmente tinha sofrido guardar o dinheiro, deva começar na renda variável junto com a renda fixa, que é aumentando a tua reserva de emergência, para você se motivar vendo os dividendos caindo, vendo os aluguéis dos imóveis caindo na tua conta todo mês e você ter aquela motivação de não parar. Por esse motivo, eu dividi dessa seguinte forma. Esses 30% de R$200 vai corresponder aproximadamente correspondente a R$60. Então, R$60 desses 200 você vai colocar na sua reserva de emergência. Onde você vai colocar? Em um CDB de liquidez diária que tenha pelo menos um rendimento de 100% do CDI. E se for menos de 100% do CDI, você vai estar perdendo dinheiro com a inflação, então não pode colocar no CDB menos de 100% do CDI. Sempre escolha CDBs acima de 100% do CDI da sua corretora. R$60, coloquei na minha reserva de emergência esse mês. O próximo a gente vai colocar nas ações. Então aqui agora eu vou falar para você 3 ações que eu compraria inicialmente agora. Quanto que eu vou colocar nas ações? Eu vou colocar nas ações 30% dos meus R$200. Sim, 30% dos meus R$200. 30% também vai corresponder R$60, ou seja, eu vou colocar nesse mês R$60 nas ações. E por último, eu vou colocar 40% nos fundos imobiliários. 40% que corresponde a R$80 dos 200, ou seja, vou colocar 30 nas ações, 30 no meu fundo de emergência, no meu CDB, e 40% que corresponde a R$80 nos fundos imobiliários. Fechamos R$200. Agora a gente vai começar. Quais ações? Quais fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, a gente sabe que tem vários preços. Para englobar R$80, que vai ser disponível para os seus fundos imobiliários, não é muito dinheiro, mas a gente já consegue dar uma diversificada assim um pouquinho em fundos que não são ruins, que você vai estudar e vai entender que eles são fundos que dá para você investir sim. Eu escolhi 3. O primeiro deles é o BTCI 11, que é um fundo de papel. O fundo de papel significa que ele investe em outros fundos ou em dívidas de fundos imobiliários, ou seja, ele não tem nenhum imóvel, esse fundo não tem nenhum imóvel, mas ele paga dívidas de fundos ou ele simplesmente investe em outros fundos. É um fundo de papel. Ele não tem um imóvel para chamar dele, mas ele investe em dívidas de fundos imobiliários e ele investe em outros fundos, por exemplo. Isso significa ser fundo de papel. Então, você vai investir nele. Já anota esse nome aí, BTCI 11 é um fundo que você pode estudar para talvez começar o teu investimento. E o outro fundo imobiliário que eu colocaria na minha carteira, e eu tenho todos esses fundos que eu estou falando para vocês, eu tenho na minha carteira. Eu colocaria na minha carteira nesse início, eu colocaria o GARI 11. É um fundo imobiliário que me rendeu muitos dividendos pelo preço que a gente paga por ele. E é um fundo bem diversificado de imóveis, eu gosto dos imóveis dele, então é um fundo que eu gosto de investir. O GARI 11, ele é um fundo que recentemente mudou a nomenclatura. Antes ele era GALG 11, hoje não é mais GALG 11, porque ele está mudando um pouquinho o jeito de investimento dele. Eu não achei ruim, mas eu continuo apostando que é um fundo que vai me dar bons retornos. O GARI 11, ele é um fundo híbrido, ou seja, ele aporta tanto em imóveis, ele tem imóveis, quanto em dívidas de fundos imobiliários de papéis. Ele vai comprando papéis. Então, ele aporta nos 2 cenários. O próximo fundo que eu colocaria na minha carteira, e eu tenho ele também, por mais que as pessoas achem muitas coisas dele, mas analisando os dados dele, o retorno que ele dá e o preço, custo-benefício, é um fundo que sim pode se estudar, se realmente vale a pena vocês colocarem na carteira de vocês, que é o VIR 11. O VIR 11 ele é do setor de varejo, ou seja, ele tem casas do varejo, pode ser uma Casas Bahia, é um varejo, lojas da Casa Bahia são varejos, lojas de Americanas são varejos, então são essas lojas de varejo, isso é varejo. Então eles investem em locação desse tipo, eles alugam esse tipo de locação. Então é um fundo também que vale a pena ter, porque é um fundo de tijolo, um fundo de tijolo dá tranquilidade mais pro teu investimento, porque ele é de tijolo, não é tanto papel. Papel você ganha mais, mas tem um risco maior, mas tem que sempre pensar em diversificação dos seus investimentos, não aportar só em uma coisa. Então eu investiria nesses 3 fundos imobiliários inicialmente. Pelo valor da nossa quantia disponível para investir em fundos, eu escolheria esses 3. Agora, partindo para as ações, que é aqui que vai ter o pulo do gato do teu crescimento, do teu patrimônio, que eu falo que aqui realmente é aqui que a galinha vai começar a encher o teu ninho de ouro, é aqui no fundo de ações. Eu começaria por 3. Alguns motivos. Estão em ótimas posições para comprar e tem uma ótima indicativo que vai valorizar muito a longo prazo. Então, por isso, quando a gente vai comprar ação, a gente compra uma empresa que a gente acredita nessa empresa e a gente acredita que ela vai
crescer ao longo do tempo e vai nos dar muito mais lucro. Ou seja, a gente aposta nessa empresa que ela realmente vai ter lucro. Mas não é uma aposta no escuro, a gente avalia os indicadores, a gente vai ver a saúde financeira dessa empresa, se realmente vale a pena a gente entrar nela. E esses são 3 que eu tenho na minha carteira hoje. Eu estou feliz de estar comprando ela, porque eu imagino que daqui a alguns anos não vai estar nesse precinho baba-ovo que a gente vai passar aqui. Então, assim, realmente vale muito a pena comprar essas ações nesse momento de hoje. Começaria pela POSE 3. A POSE 3 é da Positivo, ou seja, é uma empresa de tecnologia. Ela está num crescimento de valorização que vocês não têm ideia. É uma empresa que está num preço muito bom e está em crescimento, assim, surpreendente. Os números não mentem e os retornos que ela está dando para os seus acionistas também não mentem. Então, realmente é uma empresa que eu acredito que a longo prazo não vai decepcionar quem está começando nela hoje. Então, é uma empresa assim que eu tenho na minha carteira e estou feliz em tê-la e espero que por muitos anos e anos, daqui uns 10, 20 anos, eu ainda vou estar feliz em tê-la. A Positivo é muito antiga, é uma empresa muito antiga, e que a gente sabe aí da qualidade dos dispositivos de tecnologia da Positivo. Então, é uma empresa que realmente vale a pena pensar em investir. Próxima da lista de ações, eu escolheria a CEMIG 3. Por que a CEMIG? Porque ela é do setor de mineração. É a empresa CSN de mineração. Então, ela vai investir em minério. Tudo relacionado a minério, essa empresa trabalha. Por que eu investiria nessa? Porque também está com preço muito descontado pro valor que ela realmente vale e pelos números que ela apresenta ao longo dos anos. É uma empresa que tá ali, que eu tenho certeza que ela vai crescer bastante e vai dar bons retornos para os seus acionistas. Então, sim, os números me permitem colocar ela na minha carteira. Então, é uma empresa que vocês podem avaliar se realmente faz sentido entrar na tua carteira. A próxima que eu colocaria nesse início é a CASE 3. Qual que é essa? É a Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade chegou aí para ser a concorrente da BBB Seguridade. A Caixa, ela tá numa valorização muito grande e por ser uma empresa como a Caixa, a gente sabe que tem grande potencial de a longo prazo fornecer muito retorno financeiro para os seus acionistas. E ela hoje está num preço muito descontado. Hoje a BBB Seguridade, que vai a concorrente dela, está em torno de R$ 34,00 uma ação. A Caixa Seguridade está em torno de R$ 17,65. Está muito abaixo. Porém, eu acredito que a Caixa Seguridade vai bater páreo a páreo daqui a um tempo em valor de cota. Ou seja, se você comprar hoje a Caixa Seguridade, você vai lucrar muito quando ela atingir um patamar que ela realmente vale. Então, eu realmente estou apostando na Caixa Seguridade. É uma aposta que eu acredito que vai funcionar, não só eu, várias outras pessoas que investem, grandes pessoas, inclusive o Barsi, realmente acreditam no potencial da Caixa de Seguridade. E eu estou nessa onda de acreditar que sim, ela vai ser possível pelos números que a gente avalia e ver como que ela está progredindo financeiramente, como que está sendo o retorno dela. Então, não é no escuro que a gente investe olhando os indicadores de segurança, de saúde financeira da empresa e a Caixa de Seguridade está em um ótimo momento para entrar. Então, seria um outro ponto eu como iniciante que eu iria olhar com carinho e talvez colocar na minha carteira. Então, esses foram os fundos imobiliários, ações e também a renda fixa para ser o fundo de emergência que eu faria, iniciando hoje com o conhecimento que eu tenho, eu faria dessa forma, com pouco dinheiro disponível para investir, que é R$200. R$200 pode parecer pouco, mas é melhor ter R$200 investido nesses locais do que você não ter nada de dinheiro na sua conta, ou pelo contrário, ter esses R$200, mas gastar com besteira que você não vai ver ao longo dos anos, ele crescendo cada vez mais. Você começando hoje com esses R$200, tenho certeza que com o passar do tempo, com o passar dos meses e dos anos, você vai ter muito mais dinheiro para investir e vai estar muito mais motivado para continuar, porque daqui 10 anos, daqui 132 meses, vamos estar nos aposentando. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês coloquem em prática, estude todas essas ações que eu te passei, todos esses fundos imobiliários que eu te passei e ver se realmente faz sentido para vocês. Bye!